Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso assunto, tá? E dessa vez nós vamos falar sobre geometria molecular. Lembre-se que na aula passada nós falamos sobre polaridade. E a aula passada ela é muito importante, tá? Para que você possa ter uma compreensão do que nós iremos estudar agora. Tá? Porque lá vai falar sobre conceitos de polaridade da molécula, vai falar sobre conceitos de nuvens eletrônicas, e são coisas que nós vamos aplicar aqui em geometria molecular. Então, se você, porventura, não assistiu o vídeo passado, eu peço que você, antes de assistir essa aula, assista a aula de polaridade, porque senão você não vai conseguir compreender o que nós estaremos falando aqui, ok? Então, vamos lá. Para determinar a geometria das moléculas, devemos considerar a disposição espacial dos núcleos, tá? Dos átomos que constituem essa molécula e que irão originar diferentes formas geométricas, tá? Como assim? Ó? Deixa eu botar aqui. Tá. Disposição espacial dos núcleos dos átomos que constituem a molécula. Tá, ó. Então, essa disposição espacial aqui vai justamente originar as diferentes formas geométricas, tá? É por isso que a gente está analisando geometria molecular. Então, eu vou colocar aqui a primeira molécula como exemplo, que é o HCl. Tá? Essa molécula tem aqui dois núcleos, o núcleo do hidrogênio, o núcleo do cloro, e eles têm uma disposição no espaço. Só que se você perceber, a disposição no espaço que essa molécula vai formar, sempre vai ser linear. Por quê? Porque essa molécula aqui, ela é uma molécula diatômica. Tá? Molécula diatômica constituída por dois átomos. Então, não tem outra maneira dela se posicionar no espaço. Tá? A única maneira que ela tem de se posicionar no espaço é na forma linear. Né? Se eu coloquei aqui ela de uma forma horizontal, tá? Mas se eu pegasse e colocasse ela de forma vertical, ela também estaria formando, né, uma linha. Por isso que eu tenho aí uma geometria linear. Ok? Então, já para adiantar para vocês, toda molécula diatômica formada por átomos diferentes ou átomos iguais, tá? Não tem o que conversar sobre isso. Vai ser geometria linear. Ok? Só que vamos lá, tem outros casos aqui em que as moléculas apresentam 3 ou mais átomos. Aí nesse caso a gente vai ter que analisar algumas particularidades a mais. Tá? A primeira coisa, a gente vai ter que entender que essas moléculas elas vão se basear no modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tá? Para provocar lá as distorções nas ligações químicas, né? Nas nuvens eletrônicas, justamente que a gente fala esse modelo aqui de VSPR, né, que é um modelo que justamente trabalha com a repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, tá? E para isso a gente vai ter que considerar, para que a gente possa ter uma melhor compreensão disso, que o par eletrônico, né, de valência ao redor do átomo central, ele vai se comportar como uma nuvem eletrônica, tá? E nuvem eletrônica a gente já falou lá em polaridades, tá? Por isso que eu disse, se você não assistiu a aula de polaridade, é importante que você assista a aula de polaridade para a gente poder entender esse conceito aqui de nuvens eletrônicas que foi explicado lá, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, a molécula, quando você tem uma molécula que é triatômica, tá? Se sua molécula é triatômica, e outra coisa aqui que eu quero destacar para você, né, o átomo central. Tudo que a gente for falar aqui em termos de geometria molecular, nós vamos tratar do átomo central, ele será o nosso protagonista.
Então, estou dizendo para você aqui, ó, que o átomo central não apresenta elétrons livres, ou seja, elétrons não compartilhados, ok? Então, você tem aqui, ó, considerando o modelo de nuvens eletrônicas, né, você tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Você tem aqui a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. Aqui você tem a molécula do dióxido de carbono, CO2, e aqui o HCN. Tá? E aqui você tem a orientação das nuvens. Ó. Veja que a orientação das nuvens está formando um ângulo de 180 graus. Tá? Ou seja, como está formando um ângulo de 180 graus, tá? Essa nuvem aqui ela não consegue provocar uma repulsão nessa outra aqui. Então elas vão se manter de forma o quê? Ó? Linear. Tá, ok? Mas é importante também definir para vocês a questão do átomo central. Ó. Tá vendo aqui na fórmula eletrônica? A fórmula eletrônica não apresenta elétrons livres nela. Nem na molécula de cima, nem na molécula de baixo. Consequentemente, aqui, ó, de acordo com a estrutura planar, você tem CO2, CO2, e veja que tanto essa molécula de cima como essa de baixo sempre vão formar a geometria o quê? Linear. Tá, ok? Então, nós vimos que moléculas diatômicas obrigatoriamente vão formar geometria linear. Mas quando você tiver molécula triatômica, olhe para o átomo central. O átomo central não apresenta elétrons livres, tá? Então a molécula também vai ser o quê? Linear. Agora o seguinte, você tem uma molécula triatômica, continua triatômica, tá? Só que agora o átomo central apresenta, ó, elétrons livres. Tá? O que acontece? Você vai ter aqui, em termos de nuvens eletrônicas, 3. Tá? Você tem aqui, ó, a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Então você percebe que você tem esse par de elétrons aqui, ó, e você tem essa dupla ligação aqui, tá? Dois pares de elétrons. Mas você está vendo aqui, você tem esses elétrons livres aqui, justamente aonde? No átomo central, que é um enxofre aqui, ó. Tá? Então agora a sua molécula ela é triatômica, só que o átomo central apresenta o quê? Elétrons livres. Em termos de nuvens eletrônicas, 1, 2, 3, ó, 3 nuvens eletrônicas. E de acordo com o modelo lá, né, da repulsão dos pares eletrônicos de camada de valência, devido à presença desses elétrons livres aqui, ó, você vai ter uma distorção nas nuvens eletrônicas aqui. Ou seja, o que acontece? Esses dois oxigênios não vão se manter nessa posição. Tá? Ó, esse elétron vai provocar uma repulsão aqui, ó, nesse oxigênio. Tá? Consequentemente, esse oxigênio vai para essa posição. Da mesma forma, o elétron vai provocar uma repulsão aqui nesse outro oxigênio, que também vai para essa posição. Mas acaba aqui que essa nuvem eletrônica aqui, ó, acaba também provocando repulsão entre esses dois oxigênios aqui, tá? Por isso que você vai ter essa geometria aqui, ó, tá destacada aqui, tá? Essa geometria em que você vai ter um ângulo. Então, por isso que você tem a chamada geometria o quê? Angular, tá? Então, observe, moléculas triatômicas, se não apresentam elétrons livres, geometria linear. Se apresenta elétrons livres, geometria angular. Só que eu estou falando de moléculas que são o quê? Triatômicas, ok? Por quê? Porque se sua molécula for tetratômica, aí já a geometria já vai mudar. Tá? Então, você tem uma molécula tetratômica formando 3 nuvens eletrônicas e que o átomo central não apresenta elétrons livres. Então, vamos lá. Está aqui a representação em nuvens eletrônicas. Está aqui, ó. 1, 2, 3, aqui é o átomo central formando ângulos de 120 graus. Está aqui a minha molécula na sua fórmula estrutural, ó. Boro ligado ao hidrogênio,
ligado a hidrogênio. Olhe para o átomo central não tem elétrons livres, consequentemente você vai ter uma geometria aí chamada de trigonal plana, tá ok? Então, essa molécula aqui ela é tetratômica, por quê? Porque tem 4 átomos na sua estrutura, 1, 2, 3, 4, tá ok? Só que agora eu tenho uma molécula que é tetratômica e apresenta 4 nuvens eletrônicas e o átomo central apresenta elétrons livres. Tá aqui ela. Tá? Uma molécula que vocês conhecem, que é a amônia. Tá? Então você tem aqui o nitrogênio formando um par, né, de elétrons com hidrogênio, aqui também, só que você está percebendo que aqui tem, ó, um par de elétrons livres, não compartilhado com ninguém. Em termos de nuvens eletrônicas, como é que fica? Ó? Você tem 4 nuvens eletrônicas, 1, 2, 3, 4. Tá? Por quê? Porque elétrons livres também produzem nuvens eletrônicas. E aí, de acordo com o modelo de repulsão da camada de valência, o que acontece? Tá? Há uma repulsão aqui das nuvens eletrônicas em cada par de elétrons aqui, fazendo com que a geometria dessa molécula fique com esse formato aqui. Ó. Esse formato lembra você o quê? Uma pirâmide. Tá? E aí, por isso que essa geometria ela vai ser piramidal. Tá, ok? Então você observa o seguinte, gente. Se você tiver molécula tetratômica, o átomo central não apresenta elétrons livres, trigonal plano. Molécula tetratômica, o átomo central apresenta elétrons livres, piramidal. Ok? Continuando. Agora sua molécula é pentatômica e ela apresenta 4 nuvens eletrônicas e vamos botar aqui essa definição que o átomo central não apresenta elétrons livres, tá? Que é o caso aqui, ó, da molécula CH4, tá? Que você tem a fórmula eletrônica, tá? Ó, carbono aqui formando um par de ligação com cada hidrogênio. Em termos de nuvens eletrônicas, ó, tá aqui 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas promovem uma repulsão, né, em cada ligação aqui que compõe essa estrutura. Daí, formando essa geometria. Ó, tá? Essa geometria aqui a gente conhece como geometria tetraédrica. Tá ok, galera? Então, veja bem, nós vamos apresentar para vocês aqui até a geometria tetraédrica. Claro que tem outras geometrias mais complexas, tá? Mas é importante que você entenda, tá, que a formação geométrica das moléculas, elas sempre vão procurar, tá, a disposição no espaço que apresente maior estabilidade. Tá? Então, da mesma forma quando você pensa em ligações químicas lá, né, com aquele conceito de regra do octeto, que os elementos se ligam um ao outro para diminuir o seu estado energético e ter uma maior estabilidade, quando a gente pensa em geometria molecular, a gente também tem que pensar dessa forma, que essas moléculas elas vão, né, procurar a melhor disposição possível no espaço para que a questão energética existente nelas seja a menor possível. Tá? Por isso que a gente fala a gente falou daquela questão que elas vão ficar orientadas no espaço com a maior distância angular possível. Tá? Então, quando eu falo distância angular, ó, então você tem esses ângulos aqui. Tá? Então, se eu pegar esse hidrogênio e tentar aproximar desse outro hidrogênio aqui, então eu vou tornar minha molécula instável. Então, essa conformação, essa distância aqui, essa geometria que eu chamo de geometria tetraédrica, é a geometria que
permite com que essa molécula fique no seu estado mais estável possível em termos de geometria molecular, ok? Bom, existe, né, um programa livre aqui, que é o PHET, tá? Esse programa aqui, se você pegar esse link aqui e colocar no Google, ele já vai colocar você nesse programa, e nesse programa você pode justamente visualizar o que nós falamos aqui em termos de geometria molecular, tá? Então eu vou levar vocês para lá aqui, ó. Vamos dar uma... Vou pegar aqui, pronto, estamos aqui, ó. Beleza? Se eu clicar aqui, né, o molécula real, botar aqui, tá? O que vai acontecer? Então você tem aqui, ó, a molécula, tá? Então você tem a molécula da água. Ou a gente pode trabalhar aqui com modelo também, ó. Tá aqui, ó. O que eu quero que você observe nesse programa? Observe o seguinte. Esse programa, ele vai te dar a geometria molecular, ó. Se eu botar aqui a geometria molecular, tá? E vai te dar outras coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Vai te dar o ângulo, tá? Uma das coisas que a gente pode também analisar, para cada, eu posso pensar em cada molécula aqui, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Tem outro. Pronto, aqui. Rapidinho. Bom, vou botar aqui. Pronto, aqui fica melhor de visualizar isso aqui. Olha só, eu tenho aqui os tipos de ligação, tá ok? Ó? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Então, lembra daquele conceito que eu falei para vocês? Ó? Tá aqui uma molécula diatômica. Tá? Ó, molécula diatômica formada apenas por 2 átomos. Tá? Não importa, automaticamente esse tipo de molécula vai ser o que? Linear, tá certo? Mas agora se minha molécula for triatômica, 1, 2, 3, 3 átomos. Mas veja que no átomo central não apresenta elétrons livres, ela continua sendo o que? Linear. Agora digamos que no átomo central você colocou um par de elétrons livres. Olha o que aconteceu. Esse par de elétrons, vou tirar, só para você perceber. Quando eu coloco ele vai provocar justamente uma distorção, uma deformação aqui, uma distorção nas ligações aqui, ó. Então fazendo com que essa molécula adquira um ângulo, tá? No caso aqui, um ângulo de 120 graus Celsius, ok? Então, tá aqui, ó. Você tem isso. Agora vamos lá. Se sua molécula for tetratômica, ó, como a gente tinha analisado, formando ângulos aqui de 120 graus, tá? Só que o átomo central não apresenta elétrons livres. Ó. Então, em termos de nuvens eletrônicas, né, se eu fosse falar 1, 2, 3 nuvens eletrônicas, trigonal plana. Se eu acrescentar mais uma nuvem eletrônica, ó, agora eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. Veja que a presença dessa nuvem eletrônica aqui, ou seja, a presença desse par de elétrons livres aqui, provocou uma distorção nas ligações aqui, ó, que estavam sendo formadas, fazendo com que a geometria mudasse e ficasse o quê? Piramidal. Tá? Vou tirar aqui, tá? E vou acrescentar agora outra ligação aqui, ó. Agora você percebe que você tem uma molécula pentatômica. Por quê? Porque você tem 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então tá aqui a sua molécula pentatômica. E você tem uma geometria que é o quê? Geometria tetraédrica. Tá ok? Então nesse programa aqui você pode brincar, você pode verificar várias geometrias, né, que você sentir vontade aí de analisar. Ok? Então galera, por hoje é essa aula aqui de geometria molecular. Então veja que a gente já trabalhou polaridade e geometria molecular, tá? O próximo assunto que nós iremos trabalhar será o assunto de forças intermoleculares. É importante que você
esteja atento, tá? Porque quando voltarmos às aulas presenciais, tá? Eu já vou dando continuidade aos assuntos, tá ok? No máximo, um grande abraço aí para vocês. Valeu, até a próxima.